Oi, bom dia. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema muito importante, que é a imaginação. Pense e crie toda a sua realidade. Tudo que você imagina acaba acontecendo, mais cedo ou mais tarde, seja bom ou seja ruim. Tudo o que imaginamos. A imaginação é um poder que Deus colocou dentro de nós. A gente chama de poder do pensamento, poder da emoção. Eu falo que a emoção é a raiz do poder. Tudo que você pensa com emoção, você cria. E funciona como um laboratório interno, onde podemos criar, visualizar e planejar coisas antes que existem. Tudo que existe no mundo físico já foi imaginado antes, tudo foi arquitetado num planejamento. E por que a imaginação é tão poderosa? Criar a realidade antes do tempo. Tudo que existe no mundo, seja prédios, cidades, invenções, músicas, remédios, curas, doenças, antes de construir, alguém viu na mente, alguém imaginou. Então essas imaginações, elas afetam as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então nós imaginamos algo e nos comportamos rumo àquilo. Então eu imagino algo e aí meu comportamento acaba mudando. Por quê? Porque eu tenho uma imaginação de chegar em algum lugar. E você imagina com frequência o modo que você sente até como você age. Isso ativa a tua fé. Em Hebreus 11:1 é a certeza das coisas que se esperam e as convicções de fatos que não se veem. A imaginação ajuda você a ver o que ainda não está visível ao olho nu, você ainda não está vendo, mas a imaginação te faz ver, tornando a fé mais viva. Isso funciona para tudo. Pode te curar e pode te adoecer. Sabe quando você fica ali fechado, isso vai me adoecer, isso vai me fazer mal, isso vai, e acaba doente, acaba não. Visualizar visualizações positivas são usadas até em tratamentos médicos, né? Autoajuda, tudo. Você visualiza, você imagina algo positivo para ajudar pacientes a se recuperarem mais rápidos. Mas pensamentos repetitivos negativos podem gerar ansiedades e doenças psicossomáticas. Não é à toa que a TV está ali influenciando a gente 24 horas negativamente, com notícia. Então, quando acontece algo que para eles é a favor do que eles querem implantar na mente das pessoas, você vai trocar de canal e todos os canais vão estar falando só desse tema. Por quê? Porque é isso que vai moldar a mente que eles precisam, aquela mente presa dentro do que eles querem trazer um salvador para nós. Salvador humano, um governante humano. Na Bíblia, Abraão foi levado a Deus para olhar para as estrelas e imaginar as estrelas como que os filhos deles seriam muito mais do que todas aquelas estrelas para o céu, inimagináveis e incontáveis. José também tinha sonhos e ele se movia e agia porque ele tinha sonho. Ele sabia que Deus iria cumprir aquele sonho na vida dele e isso não saía da cabeça dele. Isso está em Gênesis 37. E Paulo nos orienta a pensar no que é bom, no que é puro, no que é justo. Filipenses 4:8. Pois isso molda a nossa mente. Então, aqui tem algumas dicas de como você vai visualizar, imaginar isso. Se você quiser, pega caderno e caneta e anota ali, porque isso é muito importante. Visualize objetos com detalhes, como se já tivesse acontecendo. Então, pega objetos, coisas, você quer um carro, você quer uma casa, você quer um móvel, uma lavadora, uma geladeira, uma TV, um computador, um celular, você imagina aquilo com detalhes, como se você já estivesse ali, você imagina isso com emoção. Associe isso a emoções positivas, porque quando você associa com coisas positivas é mais fácil de acontecer. A imaginação negativa é quando você tem medo de algo, você tem muito medo, imagina aquilo e o medo atrai. Medo sempre atrai, então não tenha medo. Mantenha a imaginação alinhada à palavra de Deus. Isso é crucial. Porque se tiver na palavra,
vai acontecer. Se estiver contra a palavra, pode acontecer e vai acontecer, mas vai te destruir. Porque na palavra diz que os ímpios serão derrotados. O invejoso, o malfeitor, eles vão cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, se você imaginar algo negativo que prejudique alguém, que tira de alguém, você não precisa. A substância amorfa que cria todo o universo, que criou o ser humano, que cria ela está ali sendo todo dia transformada e a gente descobre sempre materiais novos, compostos novos, novas formas de construir e novos remédios, novos tratamentos. Então você não precisa ter medo sobre isso. Vai acontecer, você não precisa tirar de ninguém. Vai vir para você. Então, quando você inveja, a inveja não é nem para pegar o que é do outro, é para destruir o outro. Então é para prejudicar o outro. Se for para prejudicar o outro, não é para ser. Não é para ser. Se é para eu só me exibir sem beneficiar ninguém, não é para ser. Vai ser para benefício. Vai beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, tem um aprendizado que eu aprendi em algumas mentorias, eu fiz várias mentorias, e eu fui captando ali que a proporção de bens que você recebe do universo, né, do todo, que é Deus, está relacionada diretamente com quantas pessoas você beneficia num dia, no mês, num ano, para causar transformação de vida. Se for uma pessoa, é R$1.000. Se for 10 pessoas, é R$10.000. Se for 100 pessoas, vai ser R$100.000. Então, assim, se eu faço bem para alguém, mas às vezes vendendo um celular numa condição mais facilitada, às vezes dando um almoço, principalmente quando você consegue ali com isso mandar uma energia e uma mensagem que ajude aquela pessoa a aflorar, melhorar como ser humano. Então, toda vez que você beneficia alguém, o universo te recompensa. Então, eles acreditam, né, que quanto mais pessoas transformadas, mais ricas elas são. E no final é assim. Então, se eu vendo ou dou, Cristo nos ensinou, a gente deve dar, a gente deve... É grátis, Ele nos deu de graça, a salvação é de graça, as bênçãos são de graça. Mas tudo tem um poder de troca. Eu ofereço o que eu tenho e recebo de Deus. Então eu nunca recebo de quem eu ajudo, eu recebo de Deus, do universo e de tudo que Ele pode usar. Então mantenha a sua imaginação na palavra de Deus para ter certeza, para que seja para você, para os teus filhos e para os filhos dos seus filhos até infinitamente. E treine todos os dias, treine isso todos os dias, pois a imaginar é como um músculo. Quanto mais usado, mais forte fica. Então imagine coisas boas, positivas e mais todos os dias, até que isso fique muito bem forte e enraizado em você. Assim eu quero que você tenha, a partir de hoje, uma mudança completa de mentalidade. E cuide mais do que você pensa. Procure assistir filmes bons, de poder da mente, de poder do subconsciente, de imaginação positiva, romances positivos. Fica assistindo aquelas coisas que terminam em morte, que terminam em... Tudo bem se é salvo, você tem salvação no final. Tem uma ambulância ali passando. Tudo bem se tem salvação no final, mas assim, devemos sempre buscar o mais positivo possível. Eu não assisto noticiário faz tempo, eu vejo no YouTube as manchetes, então eu sei o que está sendo mais falado. Não gosto de me aprofundar, em alguns dos temas eu me aprofundo um pouco, mas ficar com a TV ligada, 24 horas falando só daquilo, na hora do almoço, na hora da janta, não, de jeito nenhum, nem novela, porque novela incute coisas contra Deus no nosso pensamento, na nossa imaginação e na nossa forma de criar. E como uma das regras é manter alinhado com a palavra de Deus, com o que Deus ensina, você não tente confrontar Deus, principalmente se você tem uma chama, um chamado,
E o brasileiro todo, ele de alguma maneira tem um chamado de Deus. E toda vez que ele tenta ir para outros caminhos, não dá certo. O Brasil ainda não entendeu que ele é de Deus. E tem que ser direcionado por Deus para a salvação e para a criação dessa realidade de um país abençoado que tanto esperamos. Então, que Deus te abençoe, receba, ponha nos comentários o quanto você gostou desse vídeo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.